Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver escutando o nosso programa Quintal da Galécia, que você já conhece, está dividido em vários temas, e este assunto especificamente é uma continuação do que estávamos falando sobre as crônicas dos reinos cristãos, mas também estamos seguindo aquelas ideias, aquelas teorias, aqueles apontamentos sobre as crônicas. Crônicas essas que vão ser utilizadas em vários momentos, através de teses, estudos e até mesmo publicações de livros, como também fizeram parte do imaginário de vários autores em vários tempos, em várias décadas, para construírem a história de povos ou a história de nações. Fontes talvez um tanto duvidosas. Já falamos em 2 momentos sobre as crônicas albeldense e a crônica profética. Agora vamos tentar entender um pouco da crônica de Afonso III, mas talvez em partes. Sabemos que há 2 versões desta mesma crônica, ou seja, uma teria sido cópia de outra em tempos posteriores, com algumas modificações, mas ambas repletas de confusões. Todas querem falar de Afonso III e da sua suposta linhagem visigótica. A primeira é conhecida como Rotense, e a segunda como Ovitense, ou também Crônica ad Sebastianum. Estas crônicas demonstram uma certa intenção do rei Afonso III de impor um respeito à memória dos tempos passados. Tudo isso para enfatizar as pretensões políticas do seu governo. Crônicas que tinham como prioridade dar uma relação dos reinos dos visigodos àquele momento do reino asturo-galaico. O que temos aqui é uma prioridade de dar uma relação dos reinos dos visigodos à situação do período de Afonso III, o momento em que o trono desta monarquia estava nas Astúrias. E isto é o que os historiadores vão chamar de neogoticismo. Era a criação de pontes, de formar pontos que unissem o passado com aquela jovem realeza nortenha. Ou seja, aquela realeza ovitense, porque a capital do momento era Oviedo, com a sua matriz toledana, a antiga capital dos visigodos e que naquele momento estava sob o domínio do Império Omíada. Temos a primeira versão chamada de Rotense e a segunda chamada de Ovitense, onde os seus redatores vão contar as histórias dos godos até aquele presente no século IX. Daí que surge a figura de Paio, para os castelhanos, Pelágio, conhecido como o primeiro caudilho das Astúrias, e que nessas crônicas, de algum modo, vai ser ligado aos últimos reis godos, Witiza e Rodrigo. Acontece que na leitura historiográfica galega, o nome Paio não seria de uma origem goda, mas um nome comum daquela região, que poderia ser um nome ou uma derivação de um nome latim adaptado à forma galaica. Sabemos que Pelágios em grego significava marinho e através do baixo latim o nome ficou Pelágios. Na nossa variação galega e portuguesa chamamos de Paio, este mítico personagem que teria governado aquelas terras do norte entre os anos de 718 a 737, momento em que todo aquele antigo visigodo estava sendo substituído pelo governo dos Omíadas. As origens de Paio são controversas. Sabemos, digamos, que aquele recomeço teria ocorrido num lugar chamado Cangas de Onís e que ele se casou com uma mulher chamada Gaudiosa. Deste matrimônio sabe-se que tiveram 2 filhos. Um era chamado de Fávila, que por certo também era o nome do seu avô, o Duque Fávila, e a outra filha do casal chamava-se Ermesinda. Estes filhos assim são ditos porque constam em 3 crônicas, a albeldense e nas 2 versões das crônicas de Afonso III, a Rotense e a Ovitense. Eu até procurei algum sentido para a palavra gaudiosa, esposa de Paio, e no dicionário Priberan, em português, significa alegre ou festiva. O nome Fávila eu não encontrei nenhum significado, apenas encontrei que em latim era escrito como Fáfila. E a filha de Paio, que se chamava Ermesinda, seria o nome de uma variante de Ermesenda, que no germânico viria de Hermesanfis, cujo significado era caminho forte. A controvérsia sobre Paio não para por aí. Alguns historiadores defendem que ele era uma espécie de soberano de um reino independente dos visigodos. Por outro lado, outros vão ligá-lo a uma pessoa no cargo de importância, um cargo de dux das Astúrias visigoda. E uma outra versão que já vai contar que ele era realmente uma pessoa de origem visigoda, mas sem qualquer proximidade com as cortes toledanas.
e já estava muito bem ali vivendo com a população local das Astúrias. E o problema é sempre esse, são as fontes. Quando se tenta reconstruir estes relatos antigos por meio de diversos materiais hagiográficos e litúrgicos, como é, por exemplo, a própria Batalha de Covadonga, descrita nos depoimentos das duas crônicas de Afonso III. Mas esse conto, essa história, foi escrita por volta do ano 900 e já tinha passado aí quase 2 séculos. Então constrói-se uma narrativa, constrói uma crônica baseado talvez nas tradições orais. Não há relatos da época, do momento desta suposta batalha. E também surgem as dúvidas. Teria sido realmente uma batalha ou uma espécie de guerrilha de contenção ao avanço daquele Império Omida? Então o que teria ocorrido de fato? Poderia ser o fato que aquela sociedade galaica ou asturo-galaica não queria pagar tributos ao novo poder que se estabeleceu na região e que, por certo, a capital escolhida pelos Omíadas não foi a mesma dos visigodos, não era em Toledo, e sim em Córdoba, e que naquele período as atenções dos Omíadas estavam mais voltadas para os Pirineus, para o reino dos francos. Mas também sabe-se que os Omíadas perdem para os francos lá na batalha em Tolosa, e daí que vão voltar os seus olhares para as pessoas das Astúrias. Assim, a Batalha de Covadonga pode ser um episódio um tanto mítico, que vai aparecer na crônica albeldense. O problema, como falei, é que não há relatos ou manuscritos da época, considerando que a crônica foi escrita por volta de 883, e também aparece uma cópia desta crônica por volta do ano 976. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui para não entrarmos em muita profundidade e também não falarmos em demasia. Vamos assimilando isso aos poucos, sem pressa e com muita tranquilidade. Valeu, pessoal, um forte abraço, terra e língua. Tchau, tchau.